Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal do CACP Vídeos. Como eu já disse, a pauta do nosso canal, quem faz são os nossos internautas, o pessoal que nos segue pelas mídias sociais, e eu estava até preparando um outro vídeo para responder questões sobre calvinismo, arminianismo, mas aí fomos atropelados por essa notícia. Qual notícia que eu estou me referindo? É a notícia sobre João de Deus, o médium espírita que foi denunciado já há algumas semanas, mais de 500 mulheres dizendo que foram estupradas, violentadas, vilipendiadas, abusadas, roubadas, exploradas. Aí a polícia foi fazer uma procura, achou armas escondidas no seu centro, nas suas casas, milhares de reais em dinheiro, pacotes e malas de dinheiro. Isso tudo assustou a polícia porque ele se dizia um médium que nunca cobrou nada para fazer as suas caridades, suas cirurgias espirituais. E esse homem também, nós tivemos a informação que ele tinha uma rede de casas, de hotéis, de aluguéis ali pela cidade onde ele reside lá em Goiânia. E o caso está sendo um escândalo, uma coisa assim horrorosa. E aí as pessoas estão agora indignadas com o que está acontecendo. Em primeiro lugar, nós temos que deixar claro, João de Deus é espírita. Repito, João de Deus é espírita. Nós temos em torno de 130, 140 milhões de católicos. Entre esses católicos, nós temos quase 80% que praticam algum tipo de espiritismo. Temos 3 milhões de kardecistas no Brasil. Então o Brasil é o maior país kardecista do mundo. Além de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras religiões africanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não podemos tirar da conta dos espíritas, tanto Mesa Branca quanto as demais facções espíritas, o João de Deus. Porque o João de Deus, todos se beneficiaram dele. O kardecista, o umbandista, o candomblessista, todos eles se aproveitaram da fama, da mediunidade de João de Deus. Quantas vezes eu fui debater com espíritas e o João de Deus me era citado como alguém que acerta revelações, que cura enfermos, etc. e tal. Embora a Bíblia deixe claro que a gente não deve atribuir santidade a uma pessoa porque, abre aspas, está fazendo um milagre, fecha aspas. Nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive nós evangélicos aí, que fica atrás aí de curandeiros evangélicos, como Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo e outros aí, são curandeiros evangélicos que agem como um João de Deus, só que no lugar de usar a doutrina kardecista, usam a Bíblia e a doutrina protestante. Mas é bom nós tomarmos cuidado. Voltando para o João de Deus, então, como eu estava dizendo, os espíritas não podem tirar agora da conta deles o João de Deus. Porque agora o kardecista está falando, não, o João de Deus deve ser da macumba. O candomblessista, o umbandista, não, ele é mesa branca. Agora ninguém quer mais um João de Deus para ele. Não, meu amigo espírita, o João de Deus está na sua conta, tá certo? Quando é um pastor, nós temos que assumir a conta. Agora é o médium espírita, não adianta os espíritas tirarem o corpo fora e dizer, não, essa conta não é nossa. Não, essa conta é dos espíritas. E eu estou fazendo esse artigo porque já há vários anos atrás, não está aqui marcado, mas já há uns 4, 5 anos, eu fiz um artigo chamado João de Deus e o perigo do curandeirismo. Eu estou pondo aí a descrição do vídeo para você ler a matéria que já é antiga, que eu publiquei, é mais de 5 anos, com certeza. É mais de 8 anos que eu publiquei essa matéria. João de Deus, o perigo do curandeirismo. Saiu uma matéria desde que foi no Globo Repórter. Eu não sei qual foi a emissora que produziu aí uma matéria sobre o João de Deus. Eu imediatamente escrevi esse pequeno artigo. E uma das coisas que eu acusava, baseado tanto na Bíblia quanto na lei, é que o João de Deus está inserido na questão do curandeirismo, do crime de curandeirismo. E eu citei no meu artigo, do Código Penal Brasileiro, artigo 284, que diz o seguinte, inciso 1, 2 e 3. Artigo 284 diz assim, exercer o curandeirismo, estou pondo aí na tela, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância.
O João de Deus tinha até uma farmácia clandestina que todo mundo sabia que ele tinha lá. Ele ministrava, ele aplicava, ele prescrevia, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Então, quer dizer, fazendo gestos mágicos. Todos nós sabemos que o João de Deus, ele faz isso. É só você assistir aí os documentários sobre ele, os gestos que ele faz, o jeito que ele apalpa as pessoas. Agora a gente sabe que apalpava com mais de um sentido, né? Com mais de uma vontade, não é só curar a pessoa, era aproveitar-se da pessoa também, já que o que nós observamos aí nas matérias, ele é um maníaco sexual, não só um pedófilo, um tarado, mas um maníaco sexual. E terceiro, olha que interessante, fazendo diagnósticos. Isso é o que ele mais fazia. A pessoa lá com uma dor, às vezes não ia nem passava pelo médico. Ele dizia, é câncer. Ele dizia, é gastrite, é tumor no estômago e etc. Então, tudo, absolutamente tudo. E eu vi isso na matéria que foi exibida na televisão. Qualquer promotor público que se prestasse ao seu serviço deveria ter ido lá, depois da reportagem, e fechado aquele instituto. E fechado aquele negócio. Porque absolutamente tudo que a lei que determina o que é curandeirismo no Código Penal era feito por esse homem. E nada até hoje foi feito. Ele está aí há tantos anos, abusando sexualmente, roubando, estuprando mulheres, crianças, homens, pessoas vulneráveis, doentes. Gente, é um absurdo como é que essas pessoas fazem isso, as autoridades nada se movem. Para piorar, não há nem profeta de Deus nesse Brasil, que ninguém se levanta contra esse camarada. Eu louvo a Deus pelo CACP, porque nós nunca tivemos problema em denunciar esses falsos profetas. Nós sofremos muita perseguição por isso. Inclusive, é até notável nós falarmos isso, que o delegado ficou com medo de dar continuidade no processo do João de Deus. Parece que foi substituído. Tem uma matéria, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo, mas diz que no dia que ele foi lá depor, a máquina quebrou, o computador não funcionou, o escrivão acho que foi atropelado ou morreu. Aí o pessoal ficou com medo do João de Deus, que parece que é mais João do diabo. Hoje, como diz uma irmã amiga minha, João do Dedé. Aí eu falei, que Dedé? Ela falou, do demônio. Então é esse caso aí desse camarada. Então o delegado ficou com medo. Deve ser por isso, medo, porque exatamente tudo o que o artigo 284 do Código Penal Brasileiro que define curandeirismo, esse João de Deus, ele está inserido aqui nesse caso. E nenhuma providência foi tomada. Eu quero repetir aqui no meu vídeo. O Ministério Público de Goiás, ou Goiânia, é Goiás ou Goiânia? Acho que é Goiânia. O Ministério Público é responsável também por esses crimes. Porque o Ministério Público demorou para tomar providências. Demorou. Ah, mas tem que ter denúncia. Não precisa ter denúncia. A matéria que foi vinculada em rede de TV e jornais, os vídeos que já temos no YouTube, no Facebook do próprio centro de curandeirismo dele lá, já está aqui, enquadrado no artigo 284. Pelo amor de Deus. E olha o que diz a punição. Detenção de 6 meses a 2 anos. Dava para investigar com esses delitos aqui feitos, que é esse artigo 284 cometido lá no salão ou no instituto, então eles deveriam ter investigado. Agora, meu amigo, meu irmão que está nos assistindo, o João de Deus não desagrada a Deus por causa só do que ele fez aí, dos mais de 500 estupros, dos roubos, etc. Não. O espiritismo, de maneira geral, ele é abominável para Deus. Ele desagrada a Deus. Seja ele o kardecista, seja ele o africano, o candomblé, umbanda, quimbanda, eles desagradam a Deus. E agora nós estamos aí, né, com essa questão do ecumenismo brasileiro, dessa perseguição dos direitos humanos, que eu espero que pare agora com o Bolsonaro. Ah, não pode falar que aquilo é de Deus ou que aquilo é do diabo, porque é preconceito. E nós não podemos mais lermos a Bíblia. A Bíblia condena as religiões africanas, não sou eu, é a Bíblia. Tá certo? Você que trabalha aí com o candomblé, com a umbanda, com a quimbanda, com o kardecismo, Deus não se agrada dessas religiões, queridos. Pelo menos o Deus da Bíblia. Talvez o teu Deus aí se agrada, mas o Deus da Bíblia não. E nós temos que falar isso. E por que Deus condena o espiritismo? Primeiro, porque Deus abomina qualquer
pessoa que consulte os mortos. Deuteronômio 18, de 10 a 12, eu vou ler para você. Não haja em teu meio nem adivinhador, nem agoureiro, nem magos, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina aquele que faz estas coisas. Está escrito na palavra de Deus. O Senhor abomina quem faz consulta aos mortos. Todo o teor do espiritismo, toda a substanciação do espiritismo kardecista, e mesmo Umbanda, Quimbanda e Candomblé, está em ouvir e relacionar-se com quem já morreu, com os espíritos. Tanto que a pessoa chega lá no centro, seja de kardecismo, seja de Umbanda, Quimbanda, e ela está com problemas espirituais, primeira coisa que o médium fala, ou que o pai de santo fala, você tem que desenvolver. Aí a pessoa chega com um demônio e vai embora com 10, porque aí começa a ouvir vozes de tudo quanto é jeito, porque segundo o espiritismo, essa é a sina dela, é o destino dela. Segundo ponto, porque Deus condena o espiritismo. Porque, na verdade, os mortos não voltam, nem se relacionam com os vivos. Olha lá, Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória, debaixo do sol, ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma que se faz debaixo do sol. Então, Eclesiastes 9, 5 e 6 está se referindo às almas debaixo do sol. Não é a alma quando morre, porque a alma quando morre, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o lugar de tormento. Jesus ensinou isso. Lucas 16, do 19 ao 31. Então, o Senhor Jesus deixou isso claro. E não é porque nós evangélicos cremos na imortalidade da alma que somos espíritas. Porque a doutrina da transmigração dos espíritos é diferente da doutrina cristã da imortalidade da alma. Os adventistas e as testemunhas de Jeová malandramente, né, falando assim de jeito para denigrir a nossa fé e nos confundir com os espíritas, dizem que nós somos espíritas também porque cremos na imortalidade da alma. Negativo. E usam o argumento de que isso é pagão. Ora, se isso é pagão, pagão também é a mortalidade da alma, porque Epicuro e Aristóteles, por exemplo, criam nessa doutrina do sono da alma, ou dessa doutrina mortalista, de que ao morrer o indivíduo fica aniquilado e relegado à inexistência. Eu não vou dizer que a doutrina adventista ou a doutrina jeovista é pagã por causa disso, porque eu sei que o que Aristóteles e Epicúrio acreditavam é diferente do que ensina a doutrina aniquilacionista. Há uma similaridade, mas não é a mesma coisa. Do mesmo jeito acontece com a doutrina da imortalidade da alma. Então, o que nós vemos aqui em Eclesiastes 9, de 5 a 6? Que os adventistas e TJs tiram do contexto também. Deus está falando que a pessoa, ao morrer, ela perde o contato com o mundo palpável e tangível. E agora o relacionamento dela é no mundo espiritual. Ou ela está no paraíso, ou ela está no inferno, ou no Hades, no lugar de tormento. Ela não está vagando. Não existe alma penada. Ah, pastor, mas olha, outro dia eu estava dormindo, acordei e minha mãe estava no pé da minha cama, meu marido estava no pé da minha cama. Olha, eu costumo dizer que esse tipo de coisa não é alma penada, é consciência pesada. Muitas vezes a pessoa perdeu um parente, um amigo, alguém que ela amava muito, não se despediu, e aí fica com a consciência pesada. Aí sonha, tem visões, tem delírios, mas isso não tem nada a ver com a realidade bíblica, tá ok? E toma muito cuidado, porque se aparecer uma alma penada aí, pode expulsar que não é a alma do morto, é algum espírito se passando pelo. E o próprio Allan Kardec fala isso. Eu estou colocando aí na tela a citação aonde Allan Kardec fala que na hora que aparece um morto, pode não ser aquele morto que está se identificando ali. Então ele está falando que é Pedro, que é João, mas pode ser outra pessoa. O próprio Allan Kardec fala isso. Quer dizer, se os espíritas ouvissem essa recomendação de Kardec, não consultavam os mortos. Mas é um dos motivos que Deus abomina o espiritismo. Terceiro, por que Deus condena o espiritismo? Porque milhares têm sido enganados e escravizados pelo diabo através dessas experiências espíritas. 2 Coríntios 11, 14 diz assim: e não é de admirar,
pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então tem muita gente escravizada. Como eu já disse, a pessoa chega lá ouvindo vozes, ela quer tomar um passe para parar de ouvir vozes. Então ela quase que implora por uma solução ao seu problema. E aí, o que acontece? O médium fala, não, você tem vários problemas, você precisa desenvolver essa espiritualidade aí, essa mediunidade, então você tem que se comunicar mais ainda com os espíritos. Então a pessoa chega lá para ouvir um espírito, acaba saindo de lá conversando com vários. E aí a pessoa fica escravizada nesse engodo, nesse relacionamento espiritual com os espíritos malignos, e a coisa complica. Tá? Então Deus, ele não se agrada disso. E esse é um dos motivos. Quarto motivo de porque Deus não se agrada do espiritismo é porque a Bíblia nos adverte contra os ensinos e práticas enganosas desses espíritos. Olha aí, pega a sua Bíblia. 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Veja que essa doutrina dos espíritos e toda a doutrina kardecista foi codificada em 7 livros do Allan Kardec. Ela foi dada por espíritos. Toda a convivência existencial do espiritismo, seja ele do alto ou do baixo espiritismo, seja ele do kardecismo, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, toda ela é feita num relacionamento com os espíritos. E Deus não se agrada disso, porque ele fala que essa... Veja, presta atenção você que é espírita, não sou eu que estou dizendo, Deus está falando que essa conversa que você tem com esse mundo espiritual, com esses espíritos, é com demônios que você está conversando. Quinto motivo porque Deus condena o espiritismo, porque a verdade não vem através dos mortos, mas através da palavra de Deus. Lucas 16:31 diz a palavra de Deus, porém Abraão lhe disse, é a história que Jesus contou, porém Abraão lhe disse, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, ou seja, a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Então veja, o máximo que podia acontecer era algum dos mortos voltarem à vida. Deus fala para o rico dessa história e deixa claro para ele, olha, não há como você voltar porque não tem alma penada, e ele deixa claro, não acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, mas tem Moisés e os profetas. Quando ele fala tem Moisés e os profetas, ele está dizendo, escutem a palavra, ponto. Por fim, o espiritismo, ele desagrada a Deus porque a reencarnação, que é a doutrina central do espiritismo, é um engano. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A pessoa morreu no pecado, acabou, ela vai passar pelo juízo. Não tem uma segunda chance. Outro dia um espírita falou assim para mim, Pastor João Flávio, como é que fica essas pessoas que morreram, esses 10 casos, e ressuscitaram? Hebreus 9:27 fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então elas vão ter uma segunda chance? E aí eu te explico o seguinte, todos os 10 casos de ressurreição que nós temos na Bíblia Sagrada, ele não se refere a pessoas perdidas, mas sempre a pessoas da aliança e pessoas que tiveram algum relacionamento com Deus. Por que eu digo isso? Porque Hebreus 8:1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ou para aqueles que estão na esperança de Cristo. Porque as pessoas do Velho Testamento, do mesmo jeito que as pessoas do Novo eram salvas, elas eram salvas através da fé, e uma fé que esperava no Redentor, no Messias. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim me levantará dessa cinza. Então Jó morreu na esperança do Messias futuro. Então quem morreu na fé, essa pessoa que morreu salva e que está no paraíso, lá de Lucas 16, do 19 ao 31, essas pessoas podem ressuscitar. Quem é salvo? Porque Hebreus 9:27 está falando da humanidade em geral e que morre condenado. Então quem morre condenado não tem segunda chance, querido. Ele vai ter que enfrentar o juízo. Somente o salvo pode ressuscitar. Se você analisar os 10 casos na Bíblia de ressurreição, todos têm a ver com o povo da aliança. Não tem a ver com pessoas que não eram salvas. Porque o não salvo não terá segunda chance. É uma chance só. E a chance é hoje, e a chance é agora, e a chance é para você que está me ouvindo.
tá bom? Então tá aqui, eu relatei aqui alguns motivos, 6 motivos porque Deus condena o espiritismo. Eu espero que através desse escândalo, esse avivamento, entre aspas, né, do espiritismo, ele traga reflexão para os espíritas, para aqueles que acreditam na comunicação com os mortos. Outra coisa, a Bíblia fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás e as suas artimanhas, e o João de Deus é uma prova disso. Não só o João de Deus, viu? Tem outros aí que se dizem de Deus, que estão no nosso meio fazendo esse tipo de curandeirismo. Então nós precisamos estar atentos e vigiarmos para não sermos engodados por Satanás e pelas trevas. Tá bom? Felizmente, o João de Deus é uma coisa absurda, né? Como nós deixamos esse homem cometer tanto crime, tanta violação, mais de 500 mulheres, aliás, não só mulheres, crianças, a própria filha, criança. Esse homem é um monstro. Fez tudo o que fez debaixo da barba das autoridades, debaixo da barba da igreja. Não houve profeta que enfrentasse esse homem. Então, lamentavelmente, quando não há profecia, como diz lá em Eclesiastes, a corrupção ela aparece, né? Quando não há profeta, a corrupção aparece. Infelizmente, nós temos aí agora que resolver esse problema e devemos orar pelas autoridades para que tudo seja investigado, tudo venha às claras e que a luz faça dissipar as trevas. Essa é a nossa oração e essa é a nossa esperança. Temos que orar pelas autoridades porque eles estão enfrentando uma pessoa que tem parte com o diabo mesmo. Alguém que é realmente muito poderoso no mundo das trevas, que é esse, abre aspas, João de Deus. Né? E eu tenho muita pena de quem recebeu alguma cura desse homem. Se você está me assistindo, porventura você recebeu alguma cura desse homem, entre em contato comigo, tá aí meu WhatsApp, eu vou orar por você. Entre em contato comigo, porque você precisa renunciar a isso e ficar com Cristo, meu querido. Ficar com Cristo. Porque essas coisas das trevas aí... Pastor, mas como é que o diabo pode fazer uma cura? Eu estou botando aí um link de um outro vídeo que eu respondi algum tempo atrás, se o diabo pode fazer milagre. Você pode assistir aí depois, tá bom? Então, pessoal, tá aí mais um vídeo para o canal, por favor. Estou fazendo aqui meio correndo, me desculpe. Mas, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe, clique aí na sinetinha para ser notificado quando for necessário e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado, um grande abraço e Deus te abençoe.